Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença dos meus fiéis escudeiros aí na leitura do Seus Andres, muito obrigada. Bom, eu queria dizer também que a gente pode fazer, né, na quarta-feira ficou uma coisa bem, eu falando, vocês ouvindo, acho que a gente pode fazer uma questão de debate mesmo, então podem me interromper para fazer pergunta, até para não ficar uma coisa tão maçante, tão chata, né? Eu falando. Então, acho que a gente pode fazer nessa dinâmica aí do debate mesmo, né? E na medida em que eu puder e conseguir responder, enfim, a gente cria uma conversa aqui, né? Então, no curso passado, né, a gente fez meio que um panorama aí da vida do Sousa Andrade, das obras que ele publicou, e um panorama do Gueza, né? Que, como vocês viram, a vida do Sousa Andrade parece irrelevante, mas não é, né? Porque o poema é todo atravessado pela vida dele. Né? Então, acaba que... Inclusive, até hoje, a Luísa Lobo, o David Treacy, o Carlos Cuganha, tem uma tese, uma dissertação de uma... de uma moça, né, a Alessandra Carneiro, que ela fez na USP com o Wagner Camilo, sobre o Sousa Andrade. Ela fez a tese e a dissertação sobre o Sousa Andrade, da Alessandra Carneiro, é o nome dela, né? E, enfim, todos esses trabalhos que eu leio, assim, artigos e tudo, sempre tem uma... Não tem como falar do Gueza sem você, em algum momento, falar isso daqui tem a ver, porque o Sousa Andrade viajou em tal época. Assim, o Gueza é, de fato, um alter ego do poeta, assim, não é forçar a barra, assim. Então, nesse primeiro curso, né, a gente fez aí essa introdução mesmo ao Sousa Andrade. E agora a gente vai entrar no primeiro momento infernal, né? Como eu falei, a épica ela é atravessada pelas diversas viagens dele para fugir dos cheque-muiscas, que estão perseguindo para cumprir a lenda de morte, né? Porque o Gueza é aquele que precisa morrer, né? Então, ele, muito rebelde, decidiu que não queria morrer e saiu fugindo por aí, mas os cheques muiscas estão atrás dele, assim, então ele está fugindo. E aí, os dois momentos infernais, que aí os dois momentos em que a gente vai ter a explosão da forma, é quando ele está no Amazonas e é quando ele está nos Estados Unidos, no canto 10. Hoje a gente vai focar em quando ele está no Amazonas, né? Quando ele chega lá no Amazonas. Muito bem, antes da gente comentar mais propriamente esse canto, né? Eu vou terminar algumas coisas que eu ainda tinha preparado para o curso passado e a gente não terminou, né? Bom, uma das coisas que eu mencionei é de que o Gueza ele vai seguir a estrutura de uma épica clássica com alguns rompimentos muito prototípicos da épica romântica, certo? Desses rompimentos, por exemplo, vai ser essa voz subjetiva do Gueza, né? Você tem ali um ponto de vista muito subjetivo dele interferindo ali, inclusive nos elementos históricos, porque até então, né, nas épocas clássicas, você tem a presença de um herói, e esse herói, ele simplesmente simboliza a passagem do elemento histórico para o elemento maravilhoso. Então, a voz histórica está nesse narrador em terceira pessoa da épica. O elemento mítico e maravilhoso está no herói, está no protagonista. No Gueza, não. No Gueza, essas duas coisas vão caminhar de maneiras misturadas. O elemento histórico não vai estar apenas na voz desse narrador em terceira pessoa. O elemento histórico também vai estar imiscuído na própria voz do Gueza. Tanto que, eu até falei para vocês, né, no curso passado, que o Carlos Torres Marchal, né, ele vai dizer que o elemento mítico do Gueza, né, que é essa história da lenda muisca colombiana, daquele que há de morrer, todo esse elemento mítico ele é esvaziado de sentido em prol do elemento histórico. Ele, inclusive, vai fazer um mapeamento, né, de que até o canto 2 é pré-colombiano, então você vai ter, sobretudo, essa introdução do leitor aí nessa lenda dos muiscas, e nessa fuga do Gueza, do canto 2 até o canto 10 é um elemento histórico dessa América pós-colombiana, então já dos problemas da colonização, desses dilemas. Então, aqui a gente está entrando no elemento histórico. Depois do canto 10, a gente vai voltar para o elemento mítico.
E aí a gente vai voltar a lenda do Geza e a essa busca por essa América pré-colombiana, pré-colonização. Então você vai ter aí, na própria voz do Geza, ao longo do poema, esse elemento histórico. Então isso já é um rompimento com a época clássica, né? Já é um elemento aí da época romântica. Muito bem. Bom, na época clássica, você tem a seguinte estrutura, né? E aí a Luísa Lobo, né, nesse livrinho aqui, isso daqui eu peguei do livrinho dela, né? Épica e Modernidade em Sousandrade. É uma referência, assim... Qualquer pessoa que queira estudar Sousandrade não tem como não passar por ela, assim. Ela mostra como essa estrutura clássica está no Sousandrade e o que configura isso o Geza como um texto épico, embora uma épica aí que rompe com esses padrões clássicos por esses motivos que eu elenquei, né? Então, por exemplo, numa épica clássica, você vai ter a invocação, a proposição, o exórdio e a narração. E ela vai mostrar como tudo isso ali no canto 1, todos esses elementos típicos de uma épica clássica, que precisa aparecer nessa introdução da épica, que precisa acontecer no primeiro canto, isso acontece no Geza, né? Então, por exemplo, a invocação, eia imaginação divina. Ou seja, a invocação ela é referente às musas, né? O poeta ele precisa cantar as musas, precisa, né? Só que daí o Geza, o Sousandrade, nesse sentido, ele vai romper um pouco. Porque aqui, ele está... Eia a imaginação divina. Ele está aí chamando a imaginação, as musas. Posteriormente, ele vai fazer essa invocação ao sol. Que aí ele vai se aproximar do Gonçalves de Magalhães. Eu já vou mostrar aqui os dois elementos, os dois pontos. Ele vai fazer uma invocação ao sol. Que vai ser uma outra, digamos, um outro elemento aí de musa que ele vai invocar também. Aqui é a imaginação divina, depois é o sol. Esse divino aqui dá até para pensar como uma espécie de sol também, mas ele não diz o sol aqui, né? E daí vai ter um outro momento que ele vai invocar Platão, que ele vai invocar a filosofia platônica. E aí é um momento em que ele vai romper aí com a épica homérica e ele se aproxima das geórgicas do Virgílio, que quem faz isso de conclamar a filosofia, de ver a filosofia nesse lugar de Deus, de musa, não uma divindade, mas a filosofia nesse lugar, vai ser Virgílio, vai ser uma das primeiras vozes que fez isso. E o Sousandrade vai fazer isso. Inclusive, a Luísa Lobo, ela tem um texto bem legal, agora eu não lembro o nome do texto, mas se vocês digitarem no Google, Luísa Lobo, Sousandrade Platão, vai aparecer um livro do José Luiz Jobim, organizado lá na UF. Tem um texto dela em que ela faz aí um mapeamento da presença do Platão no Sousandrade. É um texto muito interessante dela. Não, é muito interessante, é muito legal. Mas porque é uma figura fundamental aqui. Ele coloca o Platão aqui quase como uma musa, né? Então é bem interessante. Mas aí, tá. Temos aqui a invocação. Mais para frente a gente tem a proposição, né? E aqui a proposição é uma espécie de localização aqui do poema, né? Nos áureos tempos, nos jardins da América, infante adoração, dobrando a crença ante o belo sinal, nuvem ibérica, em sua noite a envolveu ruidosa e densa. E aqui, novamente, né, quartetos, decassílabos, rimados, né? Nos áureos tempos, perceba, esse primeiro canto é justamente quais são esses áureos tempos. É o tempo do mito. É o tempo pré-colonização, né? E aí vai vir o exórdio, né? Essa coisa, ele retoma aí essa invocação, né? E imaginação divina, sobre as ondas do Pacífico azulado, o fantasma da serra projetado, áspero cinto de nevoeiros cobre. Aqui ele está falando, ele está atravessando os Andes, né? Porque ele começa a lenda nos Andes. E isso é uma coisa interessante também. Ele não começa no Brasil. Então, assim, o personagem não é brasileiro, o personagem não é de uma lenda de indígena brasileiro, é uma lenda indígena colombiana. E o poema não começa no Brasil. Então, assim, pensando, né, até isso é uma questão interessante da gente debater a importância do Sousandrade dentro desse espírito épico brasileiro, né, que foi o que eu comentei um pouco, né, fiz um panorama aí no curso passado, né.
Porque o Sousândade, ele vai ser essa última voz da épica. Então, você tem ali Gonçalves de Magalhães, Confederação dos Tamoios. Você tem o Gonçalves Dias, com o Chimbiras e o Jucapirama. Aí você vai ter o Alencar, que fez prosa, mas que tinha essa intenção de fazer a prosa como uma nova épica, que vai ser a trilogia indianista, né? O Guarani, o Birajara e... O Guarani, o Birajara e Iracema. E aí o Sousândade começa a última voz aí. Começa a última voz muito dissonante, porque está todo mundo fazendo uma épica, né? Seguindo aí aquele conselho do Dom Pedro II, que queria uma épica de tudo quanto é jeito nesse momento. Está todo mundo aí fazendo uma épica, e o cara vai lá e faz, o Sousândade vai lá e faz uma épica totalmente fora do padrão brasileiro. Assim, há uma lenda colombiana, o indígena parte dos Andes. Então, assim, só para a gente pensar também, eu acho, que esse ostracismo do Sousândade na crítica é também sintomático até do próprio conteúdo, né? Não é nem só, eu acho, o Inferno do Tatu Tulema e o Inferno da Street, mas o próprio conteúdo não brasileiro é também um sintoma aí do ostracismo do poeta, que não se colocou muito bem no cânone. Ele está começando a reaparecer no cânone recentemente, né? Com a Luísa Lobo, com o Luiz Costa Lima, né? Que trouxe até um depoimento para vocês de que ele leu a obra de Sousândade em 60. Né? Então, assim, faz muito pouco tempo que ele apareceu aí no cenário. Até pelo conteúdo, né? Seria quase assim, de uma forma, ele antecipar a antropofagia do Oswald, né? Você pegar o estrangeiro e fazer brasileiro, né? Isso. O canto 2, a gente vai chegar lá. É exatamente isso que você disse, eu acho. Porque o que ele vai fazer no canto 2, já adiantando, ele não vai colocar uma tribo indígena. Ele vai colocar tribos indígenas inimigas e tribos indígenas que não são só brasileiras. Ele vai trazer uma série de... Ele vai colocar a Europa, ele vai colocar tribos indígenas americanas, ele vai colocar tribos indígenas peruanas, ele vai colocar tribos indígenas brasileiras, ele vai colocar todo mundo ali para conversar. E de maneira não didática, assim, ele vai colocando os nomes... Aí o leitor que se vire para descobrir aí qual que é a origem dessa palavra, né? Então, é justamente nesse processo antropofágico entre eles mesmos, assim, né? E exato, é perfeito. Só que daí é aquilo que o Carlos Torres Marchal vai dizer, né? Ou é o Costa Lima? Eu acho que é o Carlos Torres Marchal. Que ele vai dizer assim, olha, os modernistas da primeira década de 20 ali, eles não leram Sousândade, não tem menção, quer dizer, a gente não sabe se não leram, né? Mas assim, não tem menção do Oswald ao Sousândade, não tem menção do Manuel Bandeira, não tem menção do Macunaíma. Tanto que vai aparecer aqui várias Macu, não sei o que é Macu, como uma espécie de indígena tupi-guarani, um tipo de nome indígena tupi-guarani, que a Luísa Lobo vai apontar. Aqui já é o nosso Macunaíma trickster, entendeu? Então, a própria crítica vai fazendo essa relação que os autores não fizeram. Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald, eles não... O que é muito maluco, né? Pensar que ele não teve uma entrada nesses autores, né? Porque o projeto dele está muito alinhado, né? Está muito alinhado. A gente foi ter o Gilmar Moraes e o Frederick Williams, que fizeram a compilação Trabalho Hard, e depois a Luísa Lobo agora, né? Não, a gente deve a vida essas três figuras, né? O Gilmar Moraes. E com certeza, primeiro os irmãos Campos, que fizeram a revisão, né? Mas eles não tiveram, os irmãos Campos, né? Foi o que eu estava falando para a Andressa no início, né? Eles não fizeram esse trabalho de compilar tudo do Sousândade, né? E aí eles fizeram. Eles foram onde eles queriam, exato. Eles, o que me interessa do Sousândade, vamos pegar aqui. É isso. Exato. E aí, aqui eu trouxe também uma relação na abertura dos Timbiras, quer dizer, na abertura do Novo Éden, do Sousândade, você tem aqui
uma citação dos Timbiras, que é a época do Gonçalves Dias. E é um dos motivos pelos quais... Porque, assim, o Souza Andrade, ele não entrou na polêmica da época, que, como eu contei para vocês, foi uma super polêmica. Assim, o pessoal ali se degladiou. Só que o Souza Andrade não entrou na polêmica, mas ele ainda estava no Brasil nesse período. Então, os críticos inferem que essa polêmica tenha chegado até o Souza Andrade. E uma das provas disso é de que ele, no Novo Éden, cita os Timbiras e ele se refere constantemente ao Gonçalves Dias como uma voz importante, né? E aqui ele cita tanto o Castro Alves, né? O Passo ou o Povo, de uma propaganda república, e aqui ele cita os Timbiras. E aí, a Luísa Lobo, ela faz uma relação mostrando ali a abertura do Souza Andrade, nessa relação aí que tem tudo a ver com esse começo aí com essa parte dos Timbiras, né? Eu vou ler aqui os dois. A tua vida, a minha glória insulta, disse, e como o condor, descendo a prumo dos astros, sobre o lhama descuidoso, pávido o prende nas torcidas garras, e sobre audaz onde não chega o raio. Voa Itajuba sobre o rei das selvas. Cinge-o nos braços, contra si o aperta, com força incrível, o colosso verga, inclina-se, desaba, cai de chofre, e o pó levanta, e atroem fortes os ecos. Claro, claro. Você me ajuda, filho? Eu sou muito... Eu acho que eu sou... Deixa eu ver. Mas eu acho que tem que aumentar aqui, né? Vou colocar 200. Ah, tá. Ah, beleza. Obrigada, Felipe. Beleza, esse daqui é a epígrafe do Souza Andrade no poema Novo Éden, né? Que é um livro lírico dele, que a gente vai falar no último dia, dos poemas líricos do Souza Andrade. Aí aqui a gente tem a abertura do Gueza, né? Que a gente acabou de ler. Ei, a imaginação divina. Os Andes vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelos, mudos, alvos, nuvens flutuando, que espetáculos grandes, lá onde o ponto do condor negreja, cintilando no espaço como brilhos de olhos, e cai a prumo sobre os filhos do lhama descuidado, onde lampeja da tempestade o raio. Percebam que, assim, não é que ele está plagiando o Gonçalves Dias, né? Até porque nessa época nem tinha essa noção de plágio, né? Mas, assim, ele não estava copiando necessariamente, mas percebam que tem algumas palavrinhas que se repetem, né? O cingir, o lhama, o condor. Você tem o mesmo tom também idealizado que está no... Então, assim, isso também é uma... Essa comparação que a Luísa Lobo faz também é interessante, porque os irmãos Campos, né, foi até uma conversa que a gente acabou tendo, né, Thiago, no Instagram, depois do primeiro encontro, né? Que, assim, o Souza Andrade dos irmãos Campos tem 2 Souza Andrades, e foi isso que me chamou a atenção para fazer a dissertação. Quando você lê a crítica literária brasileira, só a crítica, sem ir direto para o poeta, quando você lê só a crítica, parece que são 2 poetas opostos. Isso me chamou muito a atenção. Você tem 2 Souza Andrades. O Souza Andrade do Antônio Cândido, que é o Souza Andrade das metáforas ruins, da desigualdade, que é um pouco o Souza Andrade do Franchetti, né? Eu até trouxe o trecho do Franchetti aqui para a gente conversar. É o Souza Andrade desigual, desnivelado, que tem ali aqueles momentos de genialidade, mas que o resto é uma escrachação romântica ruim, que não tem nem a força de um Gonçalves Dias. É pior que o Gonçalves Dias. Então, assim, você tem 2 momentos ali que tá tudo bem, o resto é ruim e tal. E aí você tem o Souza Andrade dos Irmãos Campos. Que aí, quando você lê o Revisão do Souza Andrade, gente, é chocante, assim. E é muito engraçado, né? Porque os Irmãos Campos, eles validam o Souza Andrade não por ele mesmo, mas validam muito assim, ele é muito bom porque ele é Joyce, porque ele foi igual Mallarmé, porque ele foi... Isso! Eu antecipo o Ezra Pound. Antecipa a Joyce, né? Acho que tem o dado momento que ele diz, o Souza Andrade antecipou o Joyce.
Então, são dois Souls Andrades. O Souls Andrade ruim, o Souls Andrade romântico ruim, e o Souls Andrade da genialidade muito extrema. Assim, parece... Os irmãos Campos, inclusive, dizem o que tem de melhor na literatura brasileira é o Souls Andrade. E aí, né, um pouco na esteira dos concretos também, você vai ter um outro crítico de peso, que é o Luiz Costa Lima, que quando conhece o Souls Andrade lá na década de 60, e aí ele vai escrever lá a trilogia do controle do imaginário, ele vai criar duas mimeses, né? O Costa Lima e a obsessão pela mímese, né? E aí ele vai criar duas mimeses, a mimesis de representação e a mimesis de produção. Aí ele vai dizer assim, a mímese de representação são esses autores da literatura brasileira muito preocupados com o local e representar a realidade, né, com o documental, e o veto ao imaginário, tal. E a mímese de produção são as invenções linguísticas, o imaginário, onde extrapola esse veto, essa prisão documental. E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar, por exemplo, o Gonçalves Dias lá na mímese de representação. E o que eu também não sei se eu concordo, porque o Gonçalves Dias, né, e o Adalberto Miller fez uma leitura meio Souls Andradina do Gonçalves Dias. Eu falei, gente, o Gonçalves Dias é brilhante, né? Mostrando umas invenções linguísticas também, maravilhoso. Mas, enfim, ele coloca lá o Gonçalves Dias na mímese de representação e o Souls Andrade como um dos pouquíssimos autores, ao lado do Pedro Quilquerry e do Corpo Santo, como assim, os três únicos autores aí que presta do 19. Claro, Machado também, mas Machado, aquela coisa, é o concurso, né? Ok, é absoluto, né? E aí ele coloca o Souls Andrade na mímese de produção, justamente pelas invenções linguísticas. Então, percebam que são dois Souls Andrades radicalmente diferentes, né? E quando a Luísa Lobo, ela faz um movimento, eu acredito, na obra dela, né? Na leitura dela do Souls Andrade, mostrando assim, olha, você tem esses aspectos vanguardistas no Souls Andrade, que a gente vai ver que antecipou, não precisa nem ir para uma literatura internacional, né? Uma literatura nacional já tem, que é o Oswald, o Mário, você já tem ali no Souls Andrade muito do que vai aparecer no modernismo, mas também você tem um diálogo dele com a tradição. Você tem ali, ele tava querendo falar com o Gonçalves Dias, ele tem uma interlocução ali com o Gonçalves Dias, né? Que é um pouco a leitura que os irmãos Campos tentam negar, assim, não? Tipo, Souls Andrade de um lado, Gonçalves Dias de outro, como se fossem vozes apartadas. E, na verdade, não. Na verdade, você tem ali um diálogo profícuo entre os dois, né? E aqui, uma outra coisa que é interessante é a palavra condor, que é um tipo de ave europeia, espanhola. Eu nem conhecia, né? A Luísa Lobo colocou como espanhola. E aí ela... então deve ter nos anos também. Pode ser também. Ela coloca como espanhola, que daí ela faz uma comparação, assim, de que o condor seria essa ave europeia. E daí o Souls Andrade traz esse elemento europeu. E também, daí você vai aparecer também no canto 1, o gavião mestre, que seria uma ave mais da América Latina. Então, ou seja, o Souls Andrade colocando tudo quase no movimento antropofágico, até na utilização das aves, essa coisa mais europeia, mas assim, que seja dos Andes, é o estrangeiro, é o que está fora, né? É o que não é brasileiro, né? Que foi também uma das encrencas ali com o Antônio Cândido, né? Como é que você vai fazer uma épica nacional falando de uma lenda de outro lugar, né? De um outro país? Tá errado, né? Então, isso também é uma questão interessante aí, né? Muito bem. Vamos continuar. Daí aqui eu trouxe para vocês também a parte em que ele faz um jogo com Shakespeare. Então, assim, percebam que tudo isso é o canto 1, né? O que é muito interessante. Então, na abertura, você tem um diálogo com Gonçalves Dias. E aqui você já tem um diálogo com Shakespeare e, ao mesmo tempo, com Platão. É a dificuldade de Souls Andrade, gente. Cada verso ele está dialogando com uma infinidade de referências. Eu acho até humanamente impossível você conseguir recuperar na totalidade as influências do Souls Andrade. Ele é um poeta assim inesgotável. Assim. Realmente ele é brilhante.
Aí aqui, ainda no primeiro canto, né? Que aí é o momento que ele vai trazer essa nova invocação. Ser e não ser. A deuses eu descrevo. A deuses com a gentil filosofia. Gente, ele tava... O Souza Andrade, então, assim, ele vai trazer aí metáforas de aves do estrangeiro e aves brasileiras. E ele também... O que é muito próprio, muito típico aí da época romântica. E ele vai trazer também um universo cristão, que é um universo muito da época romântica, que traz o cristianismo aí para fazer parte do gênero épico. Mas ele também vai trazer um paganismo muito forte, tanto via cultura indígena, das mais diversas fontes possíveis dentro da cultura primitiva, como também da cultura greco-latina, esses deuses pagãos da cultura greco-latina. Tudo muito misturado, né? Então ele faz um sincretismo religioso também na época dele, né? Tanto que aqui ser e não ser, percebam que ele faz uma mudança aí do Hamlet, né? Não é ser ou não ser, ser e não ser. Aqui parece até daria para pensar num lado derridiano aqui do Souza Andrade, não é? Porque assim, para o Hamlet parece uma questão de escolha, né? Ser ou não ser. Então, ou é isso ou é aquilo. Aqui para o Souza Andrade é os dois, numa ambivalência, eu sou e não sou ao mesmo tempo, né? O Goethe é e não é, ele é histórico e não é, ele é mítico e não é, ele é as duas coisas, né? E aqui ele faz também um jogo de linguagem, né? A deuses eu descrevo. A deuses de um adeus, a deus eu descrevo porque ele está partindo, né? Ele está indo embora, ele está fugindo dos cheques muiscas. Mas também há deuses de adeuses, da deuses pagãos, há vários deuses, não há um deus monogâmico cristão, né? Então tem um jogo linguístico ali. E aqui ele repete esse adeuses, né? Adeuses com a gentil filosofia. E é muito interessante ele misturar deuses com a filosofia, né? Como se a ciência, a filosofia, o pensamento estivesse justamente mais próximo, talvez, de um paganismo do que talvez de um cristianismo, né? A deuses com a gentil filosofia. E aqui, a deuses de novo. A deuses pode ser deuses de transcender, de pedir aí essa musa, esses deuses, vários deuses, e ao mesmo tempo de um tchau para os muiscas, né? Tem essa ambiguidade. Com toda a metafísica inspirada de Platão, o divino. E aqui, ó, percebam, antes era imaginação divina, depois ele vai falar do sol. Aqui, quem ocupa o lugar do divino é Platão. De Platão, o divino. Então, ele coloca a filosofia também nesse lugar de divindade, né? E isso também é um rompimento aí interessante, sobretudo com o que vinha antes. Isso daqui na poesia brasileira é muito original, né? Que em poesia possa caber nesta solidão sagrada. Tudo isso no canto 1, né? Muito bem, né? Aqui eu trouxe da Luísa Lobo, que eu acho interessante a gente pensar, né? A épica clássica, ela sempre mantém, dá pra gente pensar ela numa estrutura piramidal, de uma pirâmide. Aqui, ela até faz aqui, ó, o canto 1 equivalente ao canto 13, o 2 ao 12, o 3 ao... E assim sucessivamente, né? O 11, 4 ao 10, assim, e assim sucessivamente, até que tem ali digamos assim, o centro norteador da épica. Isso em toda a épica tem essas equivalências, que dá para você pensar nessa estrutura, e que os poetas tinham que seguir esse tipo de estrutura, inclusive, né? Dentro do gênero épico. E tem também uma estrutura paralela, que também é uma prerrogativa aí do gênero épico, também tem essa estrutura paralela. A Luísa Lobo, ela faz isso, né? Ela faz esse serviço maravilhoso. E aí eu trouxe aqui para vocês a forma como ela interpretou essas duas estruturas da épica do Souza Andrade, né? O canto 1 ao canto 13, né? Esse paralelismo aí, em que você tem no canto 1 o início do périplo, e aí no canto 13, né? Você vai ter também um retorno ao Maranhão e não aos Andes. E dá para a gente pensar até nessa equivalência também ao fato de ser mítico-mítico. No início você tem mítico, no final você tem mítico também. Mas você tem um retorno para casa, não aos Andes. E aqui, assim, né, até ela coloca que os irmãos Campos propõem que ele voltou para casa
para a morte, ele deveria ter voltado lá para o Andes, né? Porque de onde ele saiu, ele tem que voltar lá para a morte. Mas ela coloca como Maranhão, né? Porque é muito engraçado que, assim, isso também é uma questão importante para destacar na época. Ele sai do Andes e ele é o Geza. Geza, uma lenda colombiana, tal. Ele sai de lá. Então você pensa, ele está saindo de casa, a casa dele é nos Andes, né? Mas quando ele sai de lá, ele sempre volta para o Maranhão, que é a casa, inclusive, biográfica do autor. Ele sempre está voltando para o Maranhão. O personagem, né? Inclusive, ele tem até aquela metáfora de que o Maranhão é a ilha sempre verde e a ilha sempre Éden. O Maranhão como uma espécie de lugar edênico dele. Porque remeteria, né, pensar o Éden como esse lugar das origens, o Éden, para ele, é esse lugar mítico, original, primitivo, paradisíaco, né? Então, a Luísa Lobo interpreta o retorno dele ao Maranhão. Como o canto está inacabado, né, gente? Então, assim, é muito da interpretação de cada um, né? Então, aqui a Luísa Lobo ela vai discordar aí dos Irmãos Campos. Muito bem. Aqui. O segundo esquema é do canto 2 e o canto 12, né? A descida ao inferno, né, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né, quando ele vai para o inferno do Tatuturema, e a morte do Geza nos Andes pelos cheques, sacerdotes muiscas na Colômbia. Então ela faz assim, desceu ao inferno, o inferno como essa espécie de morte também, assim, de uma morte, sei lá, simbólica, porque ele não morre no inferno, mas uma espécie de morte simbólica quando você chega no momento infernal, né? E também uma morte ali, no caso, né, a morte do Geza. O canto 3 é o canto 11. Aí, no canto 3, você tem a viagem por rio. No canto... Que ele vai chegar, acho que no Rio de Janeiro, no canto 3. Que ele vai descendo, né? E no canto 12, no canto 11, é a viagem por mar. Canto 4 e 10, a Fazenda Vitória, né? Ele chega lá na Fazenda Vitória, no Maranhão. E, no canto 10, a descida ao inferno de Wall Street, em Nova York. 2 momentos de chegada. O canto 5 e o canto 9. O canto 5, a estrada da Fazenda Vitória, o passado, os incêndios após a travessia do sertão a cavalo. A estada da Fazenda Vitória, desculpa. A estada da Fazenda Vitória. E o canto 9 é a viagem de navio para Nova York. 2 momentos de passagem, travessia, né? Ele está... no canto 6 e no canto 8, viagem à corte do Rio de Janeiro. Amores dos pais reais e telúricos do Geza, na Fazenda Vitória. Coelos e Telos. E no canto 7, a viagem da África, né? Interrompida. É o esquema. É um esquema assim, não sei se ele funciona perfeitamente, acho que tem algumas falhas aí nesse esquema, que daria para a gente repensar, né? Mas, de toda forma, é um esquema, eu achei legal. Assim. Aí tem a estrutura paralela, que eu acho que funciona melhor, né? Eu acho que a estrutura paralela do poema, né? Aqui. Deixa eu subir aqui de novo. Estou... O canto 1 ao canto 7, que daí a paralela, ela não é assim do 1 ao último, ela é do 1 até o meio. E aí vai indo, daí do canto 2 ao 8, 3 ao 9, é uma espécie de paralelismo diferente entre os cantos. Uma espécie de espelhamento, né? Quem fez um espelhamento épico muito também interessante na prosa foi o Guimarães Rosa no Primeiras Histórias, né? As histórias delas estão espelhadas, né? O último conto, o primeiro conto, as margens da alegria com o último conto e assim sucessivamente, né? O Guimarães Rosa teve uma coisa meio épica e também de estruturação, assim, desses paralelismos, que na época é importante, precisa ter esses paralelismos, né? Tá, daí essa aqui é uma outra forma de pensar o paralelismo no Geza, né? O canto 1 com 7, a viagem do Geza à Amazônia e à África. Que aqui ele está descendo para a Amazônia, né, gente? No canto 1 ele está fugindo dos Andes, chegando na Amazônia. No 2 ele chega na Amazônia, que é o inferno. Do canto 2 ao canto 8, a viagem do Geza ao Amazonas, né? O canto 2 é o Geza no Amazonas, o inferno. E o viagem à fazenda paterna Vitória, no canto 8, quando ele volta lá para a fazenda no Maranhão.
Canto 3 e 9, né? O canto 3, a viagem pelo rio Amazonas. O 9, viagem por mar para Nova York. Eu acho que essa estrutura paralela funciona melhor que a piramidal. Assim, me convenceu mais. Assim, eu achei que mantém um paralelismo melhor. O canto 4 e o 10, né? O canto 4, a Fazenda Vitória, Delírios com a Cor do Rio de Janeiro. O canto 10, Descida ao Inferno do Wall Street e Nova York. Peraí. Peraí que eu tô... Aqui. Especulação, dissolução do capitalismo, né? O canto 5 e 11, Fazenda Vitória, serpentes, incêndios, delírios, destruição da casa familiar e do sistema agrícola escravagista, viagem à América do Sul. Eu acho que o canto 5 tinha que funcionar, eu acho que aqui talvez seja um erro do Souza Andrade. Eu acho que o canto 5 tinha que funcionar com a descida ao inferno, né? Porque daí aqui ele criticaria os incêndios, delírios, destruição da família e teria a crítica ao capitalismo, né? Funcionaria, parece que melhor. Mas, enfim, dentro dessa estrutura paralela tem que ser desse jeito, porque foi a forma de estrutura do Souza Andrade, né? O canto 6 e o 12, né? Viagem à Corte do Rio de Janeiro, viagem à América do Sul. Aqui super funciona. E, por fim, o flashback, o último canto inacabado, né? O flashback nova-iorquino que prevê um retorno para São Luís. Muito bem. Aí aqui eu trouxe mais uma tabelinha, né? Vou passar rapidinho por ela. Que aqui a Luísa Lobo, ela faz um outro serviço maravilhoso, que ela compara a escrita dos cantos com o que estava acontecendo na vida dele atual, até para uma forma de provar como a vida dele se mistura na escrita da época, né? Então, assim, no canto 6, né, que ele escreveu ali entre 1852 e 57, né? Viagem à corte, é o momento em que ele está viajando à corte, né? 1958 é a viagem ao Amazonas. Aí aqui, canto 7, viagem à Europa. É bem o período que ele está escrevendo o canto 7, que é o momento que ele vai para a Europa, e é bem o momento que o Souza Andrade vai para a Europa. Então, tem uma coincidência de datas de quando ele escreveu o canto e de quando ele está fazendo a mesma coisa do Gueza, né? Então, assim, se ele viajou em 58 para o Amazonas, é bem um momento de uma das primeiras publicações no Impressos do canto 2, que também é o Descida do Inferno. Então, assim, ele aproveitou essa viagem dele para o Amazonas para escrever esse canto. Aí aqui também, né, que eu acho bem legal, né? Viagem a Nova York. É o momento que ele está escrevendo o canto 10. E é o momento que ele está em Nova York. É bem no período que ele está lá. Viagem à América do Sul, 78. É bem um momento também que ele volta rapidinho para trazer a filha, antes de voltar de novo para os Estados Unidos. E ele vai para a América do Sul, ele vai para o Chile e tal. E aqui no canto 13, que tem esse flashback de Nova York, é bem um período que ele volta ou para Nova York, que ele vai 2 vezes para Nova York. Quando ele volta para Nova York, ele fica lá até 85, antes dele voltar e virar prefeito de São Luís. E é o momento que ele escreve esse canto 13 inacabado e ele retoma aí Nova York de novo. Então, tem essas equivalências aí com a vida dele. Muito bem, vamos ao que interessa. Vamos ao poema. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma parte aqui da Luísa Lobo também, que eu mostrei para vocês a dedicatória, né? Aí eu mostrei a invocação a Platão, e aqui ela mostra a invocação ao Sol, que tem tudo a ver com o Gonçalves de Magalhães, né? Aí aqui eu vou ler aqui essa parte do Gueza, né? E o sol que resplandece na montanha, as noivas não encontram, não se abraçam no puro amor, e os fanfarrões de Espanha, em sangue edênico, os pés lavando, passam. Porém, não se interrompa esta paisagem do sol no espaço, misteriosa calma no horizonte, na lua, bela miragem, errando sonhos de dourada palma, eia, imaginação divina. Ou seja, esse divino aqui, eia, imaginação divina, esse divina é o sol que resplandece na montanha. É isso que é o divino, né? E aqui é muito interessante que, assim,
o plano histórico e o plano mítico, eles vão se misturar do início ao fim, o que você vai ter uma preponderância de um em detrimento do outro. Porque aqui, ó, no puro amor e os fanfarrões de Espanha em sangue edênico. Aqui ele já está falando do processo da colonização. Os fanfarrões da Espanha que vieram aqui e, com muito sangue, prejudicaram aqui a cultura primitiva, né? Então, você tem aqui esse elemento histórico, né? E aqui no Gonçalves de Magalhães também. Ó sol, astro propício que abrilhantas do criado universo, altos prodígios, o luzeiro perenal, nume adorado. Então, aqui você tem uma aproximação do Sousa Andrade com o Gonçalves de Magalhães, né? Então, assim, tem uma... Então, perceba que, assim, que o Sousa Andrade está se relacionando com essa época brasileira também. Ele não está totalmente... Isso os irmãos Campos perdem de vista, por exemplo, na análise deles, né? Essa relação do Sousa Andrade com uma tradição local, que ele estava fazendo aqui, declaradamente, né? Inclusive em epígrafes, né? E é muito interessante ele trazer a invocação ao sol, porque você não vai ver isso numa épica europeia. A invocação ao sol. O sol é um elemento muito americano, muito assim brasileiro, latino-americano, desse lugar que sempre tem sol, desse norte, sobretudo pensem no Amazonas, né? Esse sol brilhante. Então é um deus muito nosso, né? Tanto que além da colombiana, o Bochuca, que era o sacrifício do Guesa seria o deus Bochica, desculpa, seria o deus Bochica, é o deus do sol, né? Então o sol como uma divindade primitiva, uma divindade indígena. E aqui você tem no Gonçalves de Magalhães e no Sousa Andrade, né? Sim, sim. Seria interessante, né? Porque o Sousa Andrade, eu acho, né? Eu estava até conversando contigo. Ele é um autor ainda que você tem estudos introdutórios a ele. Assim, você tem já vários estudos introdutórios muito bons. A Luísa Lobo, os próprios Irmãos Campos. Mas é isso, os Irmãos Campos, o que eles fazem? O Sousa Andrade tem muito de Joyce Mallarmé, Hölderlin, Heine, e vai citando aí uma série de... Mas você não tem ainda estudos monográficos que pensem, mas o que ele tem do Byron? Né? Porque eles não desenvolvem, eles falam lá. E não desenvolvem, mesmo de quem eles gostam. Vamos pensar lá o Mallarmé, né? Que é um autor muito bem quisto pelos concretos. Eles não desenvolvem, tá? Mas tem de Mallarmé, mas o quê? Vamos fazer uma análise aí, Mallarmé e Sousa Andrade, pra gente ver aí onde que está o cruzamento. Não tem. Então, ainda é um poeta que precisaria aí muito desses cruzamentos, assim, tanto com uma literatura internacional como com uma literatura brasileira, até mesmo indígena. É muito... E o Carlos Torres Marchal, né, eu falei para vocês, ele tem um livro, 30 anos com Sousa Andrade. Quem quiser o PDF, eu tenho esse PDF. Você tem? Gente, eu xeroquei esse negócio. Quer dizer, não existe. Você tenta... eu não sei o que aconteceu com isso. Assim, o negócio se perdeu, não tem na estante virtual. Eu achei na biblioteca da UFPR. E aí eu eu escaneei o livro. Então, quem quiser esse livro, quem gosta de poesia e tal, e quiser entrar eu posso mandar o PDF que eu fiz. E o Carlos Torres Marchal, nesse livro 30 anos com Sousa Andrade, que inclusive o prefácio é do Luiz Costa Lima, ele faz uma aproximação do poeta com essa cultura aí indígena, das várias tribos que compunham, e que é o que eu trouxe aqui para vocês, né? A abertura do poema, quando ele chega no inferno, né? Só antes, a gente já volta aqui. Quando ele chega no inferno, aqui é um primeiro... Obrigada. É isso.
Então, quando ele chega no Amazonas, no canto 2, né, você vai ter lá aquela voz histórica, normal, quartetos, decassílabos e tal. Aí ele entra no inferno. Aí o Geza tá lá, andando na Amazônia, daí tem toda uma descrição de como aquela natureza é bela, bonita e tal. Toda uma descrição, daí o Geza dorme, né, uma coisa meio fauno também, né, uma coisa meio fauna, ele está dormindo. De repente ele é acordado pela dança indígena. E aí é o momento que ele entra, assim, ele é acordado e ele, nossa, o que está acontecendo? E ele entra ali no inferno. E aí estamos aqui na forma do Limerick, entramos no inferno. Eu vou ler aqui para vocês, né? Muxurana. Os primeiros fizeram as escravas de nós, nossas filhas roubavam, logravam e vendiam após. Isso daqui é uma forma que se aproxima do Limerick, como eu falei para vocês, o Limerick é uma forma shakespeariana, que tem várias formas de fazer. O Sousandrade, o Limerick vai funcionar com quintetos, né? 4 versos, que no caso o primeiro, o segundo, o terceiro e o último vão ter 6 sílabas poéticas, eles vão ser hexassílabos. E esse último aqui, tipo logravam, vão ter normalmente 2 sílabas poéticas. E aqui você vai ter também a didascália, que é essa figura, esse elemento dramático, Muxurana. Aí tem a voz da Muxurana. Os primeiros fizeram as escravas de nós, ou seja, você já tem uma ideia de que Muxuranas são mulheres. Nossas filhas roubavam, logravam e vendiam após. Você tem aqui uma reclamação política, ética, do que faziam com essas mulheres indígenas. Mura, entra outra personagem, numa coisa bem dramática mesmo. Por gentil mocetona, 11 tostões em prata, ou saia de chita, bonitona, eu rei, dava pro rata. Mocetona aqui seria uma espécie de o órgão feminino mesmo, o estupro, quanto elas eram estupradas aqui, né? Por 11 tostões de prata, né? Ou seja, aqui elas estão falando estamos no período pós-colombiano, e elas estão aí questionando esse elemento estrangeiro, né, que a colonização mesmo. Tecuna. Carimbavam-lhe as faces bocetadas em flor, altos seios carnudos, pontudos, onde há cestas de amor. Carimbavam-lhe as faces, ou seja, né, eles carimbavam as faces, bocetadas em flor, aí as mulheres, altos seios carnudos, pontudos, onde há cestas de amor, os tecunas. Aqui você vai ter aqui três figuras, Muxurana, Mura, Tecuna. Aí o Carlos Torres Marchal faz um serviço maravilhoso, assim, impressionante, que ele vai lá e ele recupera essas tribos indígenas. Então, as principais tribos indígenas da região, né, ali do Amazonas, vai ser os tecunas e os muxuranas. E daí ele mostra até fotos, né, que parece que foram registradas aí pelo Debré. Então, você tem a foto da muxurana aqui, né, nessa primeira. Você tem a Mura, Muxurana e Mura, e é muito interessante pelas fotos, né? Você tem ali a Muxurana e Mura também pelo Ferdinand Denis, que parece que fez ali uma recuperação aí dessas mulheres, dessa tribo indígena, no livro Brasil. E é muito interessante a gente perceber a diferença física, a diferença da forma de colocar as pinturas corporais, o corte de cabelo. São culturas diferentes, né? Porque nós ocidentais, ou achamos que somos ocidentais, né? É questionável o quanto nós somos ocidentais, nós brasileiros. Mas, enfim, nós, pós essa ocidentalização, essa mundialização do Ocidente no mundo, a gente muitas vezes tem uma tendência a achar que a cultura primitiva é a cultura primitiva, como se não houvesse diferenças entre eles, como se eles não tivessem culturas, inclusive, opostas, distintas, com idiomas diferentes, formas de pensar diferente, né? Então, aqui o Sousandrade, ele traz tribos indígenas diferentes, Muxurana, Mura e Tecuna, né? São elementos diferentes. Muito bem. E aqui, né, o Carlos Marchal vai mostrar que, na verdade, essas 3 tribos, né, a Muxurana, Tecuna e Mura, elas eram inimigas entre si.
E aqui, justamente com uma tentativa, né, o Sousâniade coloca todas, assim, elas eram inimigas, como estava todo mundo numa festa, entendeu? Sendo que elas eram inimigas. Justamente numa espécie de colóquio panamazônico. Você pega todas essas tribos ali que compunham o Amazonas e colocavam toda essa galera ali para conversar. Inclusive uma galera inimiga, né? E todas elas você tem uma reclamação da exploração sexual às que as mulheres eram submetidas pelos europeus, né? Você tem ali 3 mulheres reclamando dos abusos sexuais, né? Isso é muito, muito moderno de aparecer isso numa época do século XIX, né? Ele até diz, né, é muito interessante, numa temática de fundo feminista, que ainda não foi devidamente analisada, né? Porque ele está, de fato, aqui denunciando, e as próprias mulheres, não é nem o Goethe que está denunciando isso, e não é nem a voz histórica. Ele cria aí, ele traz essa didascalia, esse elemento dramático, para colocar aí as próprias mulheres fazendo a própria reclamação, né? Aqui eu trouxe, ele traz aqui um trechinho sobre as festas dos ticunas do Ferdinand Denis, mas como que eram essas festas deles. Claro que ali no Sousâniade, ele fazendo esse diálogo aí panamazônico, ele coloca o Muxurana e o Mura junto na conversa, né? Mas já teve uma descrição aí de como funcionavam as festas dos Tekuna. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar como que funcionavam mais ou menos essas festas que tá aí representado no Goethe, né? As festas dos Tikuna não são curtas. Duram, às vezes, até 3 dias. Ó, o carioca acha que é festeiro. Ó, os Tikuna aqui deixa qualquer carioca do chinelo aí. Dedicados à dança e abundantes libações de xixa. A sorte me fez testemunha de uma destas celebrações realmente curiosas. Após 1 ou 2 dias de orgia báquica, estes tecunas estavam em pé e dispostos a dançar. Então, você tem aí essa questão da orgia, né? Libações de xixas, tem também uma espécie de droga, eles usavam muitas ervas que eram alucinógenas. O motivo da reunião, da festa, era arrancar ao som de música e ao acompanhamento de danças todos os cabelos da cabeça de uma criança de 2 meses. A festa começou com uma música espantosa. Então os atores entraram em cena. O desfile foi iniciado por um homem cujo rosto estava coberto com uma enorme máscara de macaco, uma espécie de sinocéfalo que representava o diabo Jurupari, que vai aparecer no inferno também. Seguia-no uma multidão de máscaras, umas gigantescas, outras representando animais reais ou fantásticos feitas de troncos de árvores. Todos os autores deste estranho balé saltavam, pulavam, davam cambalhotas como cabras ou vítimas de uma possessão demoníaca. Olha o olhar do europeu, né? Mas enfim, foi a forma como ele conseguiu representar isso aí, né? Esta prática de arrancar assim, com grande pompa, os cabelos de uma criança, fazem-na com frequência sucumbir no meio de sofrimentos horríveis. A depilação prosseguiu durante 3 dias e 3 noites, sem interrupção. Prática atroz que só pode ser justificada ou compreendida como uma monomania religiosa. Então, você tem aqui um olhar do europeu total, né? Prática atroz. Mas, enfim, tem a descrição do movimento, que eu acho que é interessante para a gente entender aí. Porque, inclusive, né, não tem notícias, mas não duvido que o Sousâniade não participou de uma festa dessa para escrever o Goethe, né? Não sei se ele só foi leitura né, de antropólogos e de pessoas que historiaram essas questões. Talvez ele tenha presenciado lá. Após uma copiosa libação de xixa obtida do aipiri fermentado, né, ou seja, essas ervas alucinógenas, né, a
a dança tomou um aspecto menos confuso e o baile concluiu por uma espécie de passo guerreiro que durou ainda 1 ou 2 horas, após as quais todos foram dormir. Ainda bem, né? Depois de tudo isso. E aqui tem uma, né, um finalzinho que é o ponto de vista do Geza também, eu acho, né? Todos por igual, homens e mulheres, são inclinados a festas e bebedeiras, todos imersos na mais abjeta depravação, alimentada tanto pelas autoridades que exibem a concubinagem mais escandalosa, como pela ausência há anos de um pastor ou missionário que lhes imponha uma barreira mínima a tal baixeza. Disse assim, né? Enfim. Tem uma crítica aqui, né? Clara à festa dos Tekuna, né? Mas é uma crítica que vai ser do nosso protagonista. O Geza, ele vai fazer essa crítica à depravação. Só que ele não vai fazer uma crítica por um viés de como se fossem culpa dos indígenas, né? Como eu falei para vocês, a culpa, na verdade, é do Dom Pedro, né? Muito bem. Aqui eu coloquei, né? E aqui a gente já leu alguns, né? O Mussurana, a Tekuna, a Mura. E daí ele vai trazer outros também, né? Então vai ter as Mussuranas, Tekuna, Mura e Tupinambá. Ele traz uma outra tribo aqui também. Tupinambá, ansiando por um lustro nos maus portugueses. Currupiras os cânceres no caminho ao calor, parintins e orelhudos. E aí você tem o coro dos índios. Isso é uma coisa interessante também. Ele cria quase que uma... Se a gente fosse pensar talvez num gênero musical, ele cria quase que uma fuga. Porque o que ele faz? Ele coloca diversas vozes diferentes, Tekuna, Mura, Tupinambá, de tribos diferentes, inimigas, inclusive, e depois coro dos índios. Daí ele faz assim, vozes dissonantes e agora todas as vozes juntas, numa espécie de coincidência entre elas, né? E aqui todos, né? Coro dos índios. Mas os tempos mudaram, já não se anda mais nu. Hoje o padre que folga, que empolga, vem conosco ao tatu. Aqui tatu, né? A Luísa Lobo aponta que pode ser... Porque os termos do Souza Andrade, gente, eles são muito peculiares. Em alguns momentos, na época, eles correspondem a um sentido, em outros momentos, eles correspondem a outro sentido. Os termos são muito ambivalentes. Então, tatu, ela diz, vem conosco ao tatu, numa espécie... Porque ele diz assim, mas os tempos mudaram. Então, assim, essas festas, as coisas, os tempos mudaram. Já não se anda mais nu. Isso quer dizer o quê? Agora é pós-colonização, já não tem mais isso. Todo mundo já não anda mais nu. Hoje, o padre que folga. Como assim o padre? O padre como esse símbolo cristão. Estávamos até agora falando aí de elementos pagãos para Jurupari. Não, hoje é o padre que folga, que empolga. Vem conosco ao tatu. Aqui tatu pode ser tanto vem conosco ao Dom Pedro, como também vem conosco ao Tatuturema. Inclusive, o Carlos Torres Marchal, do 30 anos com Souza Andrade, ele vai dizer o seguinte, que o Tatuturema, todo mundo compra a ideia de que Tatuturema é também uma tribo indígena, o Tatuturema, e aí não cabia aqui tatu. Aí ele sempre usa tatu para diminuir, para caber aqui na sílaba poética. Mas o Carlos Torres Marchal diz que não existe, que Tatuturema, eu trouxe até uma citação aqui, Tatuturema, na verdade, é uma invenção linguística do Souza Andrade. Não tinha nada a ver com tribo indígena, com nada. Tatuturema é um neologismo que simboliza tatu fedido, assim, um negócio que não tem nada a ver com eles, assim. Isso é uma invenção sousandradina, né? Mas, enfim, só para mostrar como o Souza Andrade ainda é muito desconhecido, né? Um autor, enfim, recente, que escreveu, de 2016 esse livro, está até aqui, 2016. Muito bem, aí ele sai, olha que maluquice, gente. Ele sai desse âmbito das tribos indígenas e aí ele entra num limerick literário, que foi aqui a Luísa Lobo ela vai diferenciar, né? Você vai ter os limericks éticos,
que era o que a gente estava aqui, um limerick ético, também político, de certa forma, dessa reclamação das mulheres aí em relação à exploração. E você também tem um limerick literário, que é o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias está ali na festa. Gonçalves Dias falando dos mares. Vão nas conchas envoltos, vão campa os tatus. Vão derviches aos banjos, só anjos, vão com a flor a Jesus. Aqui ele faz, gente, uma mistura. Ele traz o Gonçalves Dias, que é um elemento literário brasileiro épico, e ele faz uma mistura de tatus, referindo aí ao tatuturema, a esse elemento indígena. Ele tem esse derviches, que eu até trouxe uma citação, e ele tem vão com a flor a Jesus. Ele traz aqui 3 elementos religiosos. Então, é um limerick literário e religioso, né? Eu vou achar aqui a citação. Aqui. Só um pouco. Deixa eu achar aqui a citação que ele fala disso. Eu não trouxe, não tô acreditando. Eu jurava que eu tinha colocado aqui. Aqui, achei. Aqui, eu coloquei sim. Então, nesse segundo trecho, né, o eu lírico ele dá a voz ao poeta Gonçalves Dias, a partir da técnica do limerick, misturando 3 tradições religiosas na mesma estrofe. Né? O primeiro estrofe referente ao ritual dos indígenas, vão campar os tatus. O segundo referente às celebrações dos derviches. Esses derviches, na verdade, eles são membros do islamismo que celebram a religião através da festa intitulada Mavlevi. Vão derviches aos banjos. E no último verso, referência ao cristianismo ocidental, vão com flores Jesus. Ou seja, você tem 3 elementos religiosos aqui diferentes. Tatus, que é tatuturema, os derviches, que é relacionado aí ao Mavlevi, que é essa festa islâmica, e Jesus, que é o elemento aí do cristianismo ocidental. Né? Doctor... E aqui, ó, é muito engraçado também, porque eu falei para vocês que o canto 2 ele vai reescrevendo, né? Ele vai ter pelo menos 4 versões do canto 2, né? Eu acho que eu até anotei aqui isso. Aqui. A primeira vez que ele escreveu foi publicado no Semanário Maranhense em 67. Depois ele publicou na obra Impressos em 68, já reescrito. Depois ele reescreveu e publicou o canto 2 nas obras poéticas em 74. E, por fim, ele coloca o canto 2 da Inuguesa completo em 88. Então, assim, esse canto, ele passou, assim, a gente tem pelo menos 5 versões desse canto, em diferentes âmbitos. Aqui é muito engraçado que esse Doctor está em inglês. Então, você já vê que já foi uma mudança aí recente, já após os Estados Unidos, já após a influência do inglês aqui da época, né? Dr. Purururu, Dr. Bororó. Também aqui ele está retomando aí diferentes tribos indígenas, com o Doctor na frente, ou seja, colocando um elemento, o doutor, colocando um elemento... Não é? É muito exato. Daí ele coloca a ideia de doutor, que é uma ideia que não é indígena, né? Que é uma ideia muito ocidental. E ele coloca em inglês. Mais valera castrato, nem haver candiru, ó tremei descendina, que ensina ao turiua tatu. Esse turiua tatu, eu até trouxe aqui, né? A terceira estrofe citada parece a junção turia-tatu, que não faz referência direta ao ritual dos indígenas, mas guarda a ideia de celebração e festa. Ou seja, chamando aí essas diferentes tribos indígenas, os doctors, talvez justamente por terem esse aspecto mais talvez de mexerem com as plantas, de cuidados e tal. E aí vem uns bororós, vem o doutor Pururu, vamos todo mundo para a festa, para a celebração, chamando todo mundo, vem todo mundo para a festa. E aí aqui o Torres Marchal ele explica, né?
2 doutores índios. Essa ideia de doutor índio é muito antropofágica, né? É muito antropofágica. A gente entende o que ele está dizendo por doutor, né? É isso. Esses índios, esses indígenas que têm essa coisa do cuidado, né? Mas doutor é uma palavra engraçada que o Sousândade coloca, né? 2 doutores índios trocam opiniões sobre o candiru, peixe muito esguio que pode introduzir-se na uretra humana, né? Então, aqui. Mais valer a castrato, nem haver candiru. Nem haver candiru. Candiru é um tipo de peixe, né? Aqui. Nem haver candiru, peixe, muito esguio. Túria significa alegria, festa em tupi. A referência ao tatu pode ser devida à sua tendência a se enfiar em buracos na terra, da mesma forma que o candiru se introduz em orifícios do corpo de humano e animais. O tatu continua ligado à diversão túria, não destoando a sua utilização no contexto do tatuturema, né? Aqui o Carlos ele ainda faz uma referência, né? O tatu que se enfia em toquinhas e esse túria, e esse candiru, gente, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Essa coisa desse peixe que se coloca em orifícios do corpo humano e animal. Não, ele existe, mas eu não faço a menor ideia assim, de como que é o peixe, enfim. Mas essa palavra túria, tatu, ela não existe, né? Ela é uma criação do Sousândrade, que aí o crítico, nesse lugar do Carlos Torres Marchal, que precisa fazer a dissecação, né? E aí é muito interessante que quando a gente pensa só nesses cantos, né? De fato, né? Isso aqui é infinite jest, né? Total. Ele reinventa a língua portuguesa com uma mistura que europeia, indígena, vai por neologismos, né? É brilhante. Muito bem. Aí aqui, né, a palavra tatu, já falei para vocês que é uma palavra que aparece no poema algumas vezes, é uma palavra que gera problema, né? Ela pode remeter tanto ao Dom Pedro, como pode remeter ao tatuturema, mas o Carlos Torres Marchal vai dizer, bom, pode referir também ao próprio bichinho, né? O que aumenta a significação do neologismo, né? No trecho seguinte, a palavra tatu assume a significação do sagrado, do divino, perdendo o tom de diversão. Isso é muito maluco, né? Pasmadores ímpios. Aí aqui de novo. Então, eu percebo que nos infernos sempre tem a didascália. Ele sempre vai dar voz para alguém. Aqui agora são os pasmadores ímpios. E a palavra ímpio, ela... Como o limerick, ele é uma técnica narrativa usada para poemas jocosos, satíricos. Então, aqui é sempre assim, esse ímpio não é levado a sério, né? É num tom divertido, engraçado. Pasmadores ímpios. Por quê? Porque eles estão ali no meio de um ritual orgíaco, né? Então, é óbvio que para uma cultura cristã é ímpio. E o que é muito interessante é que o Sousândrade, ele não tem pudor de colocar dentro desse inferno, dessa orgia, dessa festa Jurupari, ele não tem vergonha nenhuma de colocar elementos cristãos. Tanto que ele coloca lá elementos islâmicos, do tatu e Jesus no mesmo lugar de uma forma muito democrática. Assim, todas as divindades estão coexistindo aqui na minha festa do Tatuturema. Né? Não é só Jurupari, não. Tem Deus islâmico, tem Jesus Cristo, está todo mundo coexistindo. Aí aqui, essa parte é muito boa, gente. Essa parte é muito boa. Pasmadores ímpios. Lamartine é sagrado. Lamartine é aí o poeta do século XIX francês, né? Lamartine é sagrado. Se não tem maracás, vibram arcos, macacos, tatus, tupinambás. Gente, ele coloca aqui todo mundo. Ele coloca aqui, de novo, é um limerick que se mistura. Você tem aqui novamente um limerick literário, Lamartine é sagrado. Você tem também igual era no Gonçalves Dias, você tem uma mistura também de elemento literário e religioso. Lamartine é sagrado, se não tem maracás. E aqui você tem, inclusive, o como uma espécie de... me fugiu o nome da figura de linguagem. Quando vai fazer barulho, como é que é? Onomatopeia. Onomatopeia, isso.
Aqui você, inclusive, tem uma onomatopeia, assim, da celebração deles, né? Dos pasmadores ímpios, né? Vibram arcos, macacos. E lembrem que lá na descrição que eu trouxe para vocês da festa dos tecunas, a primeira pessoa que entra, né? O primeiro guerreiro que entra na festa, ele tá vestido de macaco, né? Lá na descrição dos tecunas. Então, ele traz isso, vibram arcos macacos, tatus tupinambás. Aqui, né? É isso, tatus tupinambás, ele coloca daí a tribo tupinambá com o tatu no sentido de trazer esse elemento religioso mesmo, dos maracás, né, os arcos, o maracá como um instrumento musical, do tambor como um elemento do sagrado, né? E é muito interessante, o que é essa pergunta, Lamartine é sagrado? Ele traz um autor literário muito canônico, né? Francês, europeu. Lamartine é sagrado? Então, assim, ele faz uma espécie de... Ele traz um elemento que não é religioso, que é canônico, que é erudito, francês, e questiona, isso aqui é sagrado? Ele desacraliza, exato, exato, você chegou no... Ele desacraliza o Lamartine. Lamartine é sagrado? Mas Lamartine tem maracá? Como é que ele é sagrado se ele não tem maracá? Se ele não está ali vibrando com arcos macaco, entrando como um macaco? Então, ele não é sagrado. Então, ele desacraliza a própria... E aí é muito interessante, porque esse pasmador ímpio é de uma forma muito irônica, né? Do tipo, eu estou desacralizando Lamartine, logo eu sou um ímpio, né? Porque eu estou desacralizando a cultura europeia. Estou tirando ela de lugar, né? E aí é que é isso, né? O tatu aqui perde o tom da festa, da diversão, e entra como um elemento aqui de sagrado, de divino, né? Porque o que é divino? O divino é o tatu tupinambá. Eles são o divino. Eles que têm maracá. Eles que vibram arcos macacos. Não Lamartine. Lamartine não é sagrado. Aí aqui, né, o Carlos Torres Marchal trouxe aqui a explicaçãozinha dele, né? Os maracás eram considerados instrumentos sagrados da tribo dos tupinambás. Percebo, gente, que agora a gente saiu dos tecuna, né? Então ele faz uma mistura dos tecuna, que pela descrição do Ferdinand Denis, os tecunas, eles têm a entrada do indígena como um macaco, né, no início da celebração. Ele faz uma mistura dos tecuna com os tupinambás. Então, é uma antropofagia interna, né? O que é uma coisa muito... Não é só uma antropofagia entre Europa e França. É uma antropofagia entre eles mesmos, entre essas diferentes tribos que têm culturas e formas de celebrar e sagrados, formas de se relacionar com o sagrado muito distintas. Que a gente, infelizmente, desconhece porque foram dizimadas, né? A colonização veio e dizimou essas diferentes tribos. Mas elas são... Pense o Brasil inteiro. Nossa, deve ter uma infinidade, né, de formas de se relacionar com o sagrado, diferentes línguas, diferentes formas de pensar a arte. E ele faz essa mistura, né? Os maracás eram da tribo era um instrumento dos tupinambás. Essa tribo acreditava que dentro desse instrumento estavam os espíritos, que só se manifestavam quando os maracás eram tocados pelos indígenas. Né? E aqui o Carlos Torres Marchal, após os índios decidirem que o poeta francês não é sagrado, então foram os ímpios ali, como é que é o nome mesmo? Os pasmadores ímpios decidiram que o Lamartine não é sagrado. Por que ele não é sagrado? Por que os colonizadores não são sagrados? Porque eles não têm maracás. Eles são protegidos pelos maracás. Eles não são. Né? Os antropófagos tatu tupinambás decidem fazer dele a sua própria refeição. E aqui é a interpretação do Carlos Torres Marchal, né? A tatus tupinambás aqui assumem a religião, fazendo justiça aos que não são protegidos dos maracás. Aí aqui é muito interessante que ele faz, eu acho que é exatamente isso, que a interpretação do Carlos Torres Marchal, acho que vai na linha que você disse, né? Lamartine é sagrado? Não é. Vamos devorar o Lamartine, que se a gente devorar o Lamartine, nós temos os maracás. Se eu devorar o Lamartine, ele vai ser sagrado a partir de mim. Né? Que é uma questão que está posta desde o Ijuca Pirama. Né? O Ijuca Pirama era isso. Eu capturei
o guerreiro da tribo inimiga. O que tem que acontecer? Esse guerreiro, que é forte, corajoso, blá, 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 ele precisa morrer. E quando ele morrer, todas essas características, a coragem, a força, a bravura, vão vir para a tribo que o matou. Justamente no movimento antropofágico mesmo. As qualidades do inimigo vêm para mim. E aqui é isso. O Lamartine não é sagrado? Vamos devorar o Lamartine, que daí ele vai ser sagrado, porque ele vai estar no meu corpo, ele vai ser possuído por mim, né? E aí é muito interessante que a gente pode pensar isso, né, numa forma literária, né, também. O Lamartine como uma refeição do Souza Andrade, né? O Lamartine como uma refeição dessas tribos indígenas, a cultura indígena devorando o Lamartine, né? Mas não por eles mesmos, né? Não para eles ficarem, não porque o Lamartine é melhor e eles os devoram para subir de patamar. Não, quem precisa deles é o Lamartine. Ele que não é sagrado, a gente é sagrado. Então, assim, vou te devorar para te ajudar, para você conseguir ser sagrado, né? Então, tem uma antropofagia às avessas aqui, me parece, né? Assim, eu vou devorar o europeu, não para com o europeu e o meu eu conseguir me igualar no mesmo lugar do europeu, alcançar uma suposta universalidade da forma, um lugar no cânone ocidental. Eu vou devorar o europeu para também entrar no cânone ocidental. Não, aqui quem precisa ser devorado é o Lamartine para que ele possa entrar no sagrado dos maracás. Ele está precisando ser devorado. É uma perspectiva inversa, né? Muito bem, né? Ok. Aqui ele vai citar o Byron e o Balzac através do romance Ferragus, né? Foram importantes influências aí na produção do Souza Andrade, né? Sobretudo o Byron, né? Com o Childe Harold, né? Que é uma épica do Byron e que também, né? O Thiago conhece melhor aí a épica, né? Você também tem um personagem errante. Sair da Inglaterra e teve que sair da Inglaterra mesmo, assim, questões até ligadas à possibilidade de municipalidade, né, que não conseguiu assumir, e foi para Portugal e teve essa. No livro ele segue esse caminho do Byron, né? O Childe Harold está em Portugal, o Byron está em Portugal. O Childe Harold está na Itália, o Byron está na Itália. Ele faz uma apreciação, quando ele vai para a Itália, para a Grécia, por exemplo, ele tem um quaderno que ele fala assim, das pessoas, dos templos sagrados da Grécia, todos, dá a entender que estão todos depredados, pichados, ele vai fazer uma reflexão sobre isso, aí ele remete aos clássicos, então, tem um pouco a ver com isso que você está falando, pessoal. Childe Harold, você está mostrando. E ele também teve essa viagem também, né? Mas essa errante. Mas pela Europa, né? Pela Europa. O Goethe. O Goethe foi mais longe, né, gente? O Goethe foi mais longe. O Goethe viajou hard aqui. Mas é interessante também não só a errância, né, nessa comparação aí com o Byron, mas isso que você disse da equivalência com a vida do Byron, né? Isso é muito que o Souza Andrade fez igual, né? Também os cantos, os momentos em que ele escreve as viagens dos cantos é a mesma coisa, né? Isso é muito interessante. Sim. Ele lançava alguns cantos, ele lançava isso, esgotava no mesmo dia. E ele virou uma celebridade mesmo no século XIX. E todo mundo queria ler o Childe Harold porque sabia que havia um vínculo com a vida estranha, errante, exótica, né? Nossa, muito bom. O Souza Andrade não conseguiu isso, né? Não. Esse interesse, assim, pela coisa da celebridade. Não, coitado. É uma pena, né? Sim. É uma pena. É coisa... mas intuitivo o Souza Andrade, né? Ele ter escrito isso no Memorabilia, né? É muito importante.
Enfim, aí aqui tem uma... Também ele vai citar o Lamartine, né? Daí vai ter aqui essa citação aqui ao Byron e ao Balzac, né? Aí aqui eu vou ler, né? Beatos pasmadores. Branca estátua de Byron faz cegueira de luz, breu e brocha a criada e borrada o Ferragus. E de novo aparece essa onomatopeia como um símbolo de festa, de celebração, né? E aí eu acho muito interessante, porque tem aqui como se... Porque ele coloca aqui, beatos pasmadores, né? Lá também ele colocava pasmadores ímpios, né? E ele coloca um travessão e depois 2 travessões, porque é mais de uma pessoa falando, né? Então, assim, esse daqui foi um pasmador ímpio que disse. O outro travessão com 2 é o segundo pasmador ímpio que diz. Ele faz uma diferença, bem um gênero dramático mesmo, do teatro, né? Dos diferentes personagens. E aqui a mesma coisa, né? Um personagem fala... Branca estátua de Byron, faz cegueira de luz, breu e brocha a criada, e borrada, o Ferragus, né? Daí aqui tem a interpretação do Torres Marshall, né? A estátua de Byron continuou branca e repleta de luz, apesar da denúncia feita pela autora americana Irene Beecher Stowe ao caso de incesto cometido por Byron com sua meia-irmã. Que loucura isso, né? E teve isso mesmo? Ele teve esse caso incestuoso? Você sabe disso? Ele gostava de mulheres mais velhas, que era o caso e rapazes mais novos. E esse caso da irmã foi uma das coisas que fez ele sair na Inglaterra. Teve um curso lá na Inglaterra, tinha uma questão moral muito forte de punição. Mais do que existia no continente, na França, para sair um pouco por conta disso, essa libertinagem ali, que era uma coisa moralmente da pena, né? Transferido algum tipo de penalidade. Caramba. Daí aqui o Carlos Torres Marshall, né? Aparentemente, Byron tinha, sim, maracás, pois seu prestígio não foi afetado. Muito bom, né? Essa interpretação. Né? Então, assim, se o Lamartine não tinha maracás, né? Porque ele era desacralizado, o Byron tinha, né? Porque ele vai lá, né? Ele sofre essa denúncia de incesto e ainda assim, né? Continuou sendo... Né? E eu acho que o Sousanne deveria conhecer isso, né? Porque, inclusive, foi um período que ele foi para a Inglaterra, né? Isso na época era uma espécie de senso comum, assim, de notícia. Era uma especulação, será que ele foi, né? Mas não tinha nada confirmado, mas depois se descobriu, né? Que vai saber se... não sei, eu não lembro exatamente a data do Byron, se ele estava lá na Inglaterra no período... Acho que não, acho que ele já deveria estar morto, né? Foi mais platônico, quase realizado. Entendi. Mas não teve nada, assim. Gente, pois é. Então, assim, aparentemente o Byron tinha maracás, né? Ou seja, ele era sagrado, porque, né, o prestígio dele não foi afetado, apesar desse problema, né? Já a sua acusadora nunca conseguiu recuperar a respeitabilidade no cenário cultural norte-americano. Ou seja, ela teve problemas, né? Beecher Stowe ganha a voz novamente na épica, mas dessa vez no segundo momento infernal, no canto 10, em que a autora lamenta ter acusado Byron, assumindo-se fora da lei. Gente, eu senti assim aqui que o Sousanne, ele compra bastante o ponto de vista do Byron, né? Porque esse caso aqui do Byron, né, que aparece aqui Beatos Pasmadores, e aqui Beatos parece uma crítica mesmo, né? A essas pessoas que acusaram o Byron desse problema aí do incesto, né? E o nome dela, Beecher Stowe, vai voltar lá no canto 10. Ele vai dar voz para ela, mas daí dessa vez colocando ela lamentando ter feito essa denúncia ao Byron, né? Então aqui, né, a interpretação do Carlos Torres Marshall, que me parece muito boa, é justamente assim: o Lamartine não tinha maracás, foi devorado, o Byron não. A estátua dele está lá, linda, reluzente, branca.
não afetada, apesar do caso do incesto, né? Aqui eu trouxe para vocês, né, o trechinho, mas a gente vai ver na quarta-feira, né, que daí a gente entra no canto 10, né? Mas aqui tem Beecher Stowe e H. Beecher. Mano Lázaro, tenho remorsos da pedra que em Bairro lancei. Caiu em mim, mana, cigana, ele a glória, eu fora da lei. O ponto de vista aqui do Sousandrede. Ele inverte, exatamente. Muito bem. Aí aqui a gente vai, né, para um outro trecho aqui, né, que a certa altura da festa, né, então tá rolando a festa, várias tribos indígenas falaram, Gonçalves Dias falou, tem toda essa relação com o Byron, com o Lamartine. Então percebam que o Limerick no Sousandrede, ele tem essa coisa com as tribos, com os indígenas, ele tem essa relação com a cultura europeia, ele tem essa relação com a cultura local, ele tem uma relação com o pan-religiosa, assim, ele pega várias religiões, o sincretismo religioso, né? E aí, beleza, fez todo esse sincretismo, colocou todo mundo ali para conversar nessa festa. Aí, a certa altura, a festa vai dar uma desafinada, né? Não vai ficar muito boa a festa. E aí ele diz o seguinte, né? Do agudo ao grave, memício destoa e a lascívia ganha terreno. Então, aqui, por enquanto, a gente tá... As vozes, elas estão falando, mas até agora, por enquanto, você tem denúncia, né? Lá, as primeiras vozes que falam no poema, elas estão denunciando aí a exploração. Só que agora não estão as pessoas só falando assuntos diferentes. Agora vai entrar o momento da orgia, de fato, da festa, né? E aqui, mimicho é um tipo, até anotei aqui, né? É uma flauta. É uma flauta, o mimicho. Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Isso, é uma flauta dupla. É um instrumento aí indígena, né? É quando uma índia lança-se sexualmente a um padre. Percebam que está um sincretismo. Então, tem o padre que está lá, tem as tribos indígenas, Jesus Cristo, o líder islâmico, assim, tá todo mundo nessa festa para Jurupari, entendeu? E aí essa índia, ela vai se lançar sexualmente para um padre, ao passo que a outra, pertencente ao grupo dos Tecuna, é acariciada também por um religioso excitado. Gente, aqui começa a orgia. É muito bom. Do agudo ao grave, memício destoa. Destoa é a flauta desafinou. Entrando Frei Neptunus ventania, ou seja, o religioso, o Frei. Sim, macaca veloz, Macu Sofia. Ó, Macu Sofia, aqui, a macaca veloz referente a essa índia, né? Macu Sofia é essa índia, que a Luísa Lobo vai localizar no Macunaíma. O Macunaíma como Macu Sofia, como essa espécie de macu, né? Ou como uma mesma origem etimológica da palavra Macunaíma. Medindo-lhe o capuz, de um salto voa, e lá vão, pernas e braços. Então, vocês podem imaginar, né, o que é essas pernas e braços voando, o que significa, né? A revirar macu, que solavancos que o frade leva aos trancos e barrancos, entre aplausos gerais, palmas, fracassos, olha o vigário, a face da tecuna. Então, a Macu Sofia é uma, a tecuna é outra, né? A tecuna é que vai se lançar aí também para um religioso, né? A face da tecuna, com que mãos carinhosas afagando. Então, a tecuna está ali acariciando também um religioso, né? Guai, como a vestia santa, abre-se e enfuna lasciva evolução se desfraudando. Essa lasciva evolução é a orgia acontecendo, né? O Frei Neptunus com a Macu Sofia e a tecuna com outro religioso ali também, né? Afagando com a mão carinhosa. Então, entramos aí no... E aí o Geza também vai ser surpreendido aí também. Ele também vai entrar no rodopio, né? Que por enquanto ele está ali dando voz aos outros através do Limerick. Que aí agora ele mesmo
Outra Alguesa. Então, assim, tem a Macu Sofia pegou o Frei Neptunus, a Tecuna pegou um outro religioso, outra indígena, né? Outra Alguesa arrebata, enlaça, enleia, em voltas cintilantes, qual a seta. Então, a Alguesa entrou na festa. Muito bem. Aí ele vai continuando aí nesse Limerick, né? Taguaibu no sul, conciliador, coro em desordem. Perceba que agora o coro não está afinado, o coro está em desordem porque estamos na orgia, né? Eram dias do estanco das conquistas da fé por salvar tanto ímpio, gentil, Maranduba Abaré. Esse Maranduba Abaré, eu até anotei aqui. Esse Maranduba Abaré é mentira padre, em Tupi-Guarani. Porque aqui, esse Taguaibu-Sul, ele é uma espécie de religioso ali indígena. Um conciliador, uma espécie de religioso indígena, né? O coro está em desordem. E aí ele diz, eram dias de estanco das conquistas da fé por salvar tanto ímpio gentil. Mentira, padre. Então tem uma outra voz ali dizendo, não, mentira, padre. Essa história de salvar ímpio, de conquista da fé, não tem que salvar nada. Mentira, padre. Então, assim, tem uma outra voz ali contrapondo aí essa visão aí do ímpio, do gentil, porque está rolando aqui a orgia agora, nesse momento, né? E aqui também, né, isso é uma coisa que eu queria destacar, é essa mistura linguística, né? A gente já viu o inglês, a gente já viu a invenção do Sousandra, que é tatuturema, inventivo. A gente já viu a palavra tatu, que vai tendo sentido diferente dependendo do lugar. E aqui a gente viu uma frase em Tupi-Guarani, né, que é a Maranduba Abaré. Aí aqui de novo, coro das Índias. Aí vem agora as Índias falando. E Istizioei, rei das flores. Esse Istizioei é o rei, é o nome do rei. Rei das flores. Lindo Temandaré. Ruge, ruge essas asas de braças, Cuidaru sereré. Esse Cuidaru sereré, ele significa morte, arma. Por que significa morte? Porque aqui, coro das Índias, né? Rei das flores, lindo Temandaré é uma espécie de relação com o almirante Tamandaré, que foi o responsável na Guerra do Paraguai pelo bloqueio do rio. Lindo Tamandaré, ruge, ruge estas asas de brasa, de fogo, de arma. Cuidaru sereré, que daí significa também em Tupi-Guarani, morte e arma. Ou seja, as Índias falando desse lindo Tamandaré, que é essas asas em brasas de fogo, significando morte, arma, brasa, né? E aqui você tem também um jogo positivo, né? Porque esse Tizoei aqui, que é o nome do rei, né? O rei das flores, né? Se opondo, né, rei das flores e lindo está no mesmo campo metafórico, no mesmo campo semântico, né, flores, lindo e tal. O resto não, né? Por exemplo, aqui o fim do canto, né, Cuidaru sereré, que está falando de morte e armas. Armas e flores estão num campo semântico e metafórico oposto, né? E justamente como a gente está aqui num limerick jocoso, a gente não pode levar a sério o que eles estão dizendo. A gente sempre tem que levar para um lado mais irônico. Esse lindo Temandaré não é lindo, não. Ele é justamente o sintoma de arma. Ele é o sintoma da morte, né? Esse lindo é justamente de uma forma irônica aí, que ele está aparecendo, né? Essa ideia de flor, né? Esse rei das flores. Essa relação aí desse Tizoei e Tamandaré é justamente para opor aí o primeiro como um rei das flores, o segundo como um rei da morte. Muito bem. Aí também a gente tem a invenção do Sousandra de uma forma como uma estratégia para criar efeitos sonoros também. Então a gente tem invenções linguísticas tanto para criar sentidos, né?
como era aquele tatu, como é que era? Tatu, deixa eu achar aqui. Turia Tatu. É uma invenção do Sousana de que pega o que significa felicidade, tatu, festa, Turia Tatu. Aí então ele pega duas palavras que existem com o sentido de criar uma semântica diferente. E também ele faz... Aqui é um outro neologismo que cumpre uma outra função, né? Que é a função do efeito sonoro mesmo, né? Então, vamos lá. Desalmado negociante passando lavouras para a Praia Grande. Joões sem terra cantando a viola. Ó, esse joões é uma forma de criar um efeito sonoro, um efeito musical, que na verdade seria um joões sem terra. Ele quis ali joões, né? Ele quis aumentar para criar uma musicalidade mesmo, né? Joões sem terra cantando a viola, né? Então você tem um desalmado negociante passando e o João sem terra ali cantando na viola. Suprimentos, madamas, desta casa terão. Paguem desconhecidos, maridos, dolandrolandondrão. Isso aqui é a música popular brasileira, né, gente? Aqui ele faz totalmente, né? Isso daqui é um jogo linguístico. Ele está fazendo um jogo linguístico com a palavra ladrão. Quem que é ladrão? É o desalmado negociante que está passando ali querendo enganar esse João sem terra. E esse João sem terra, eu não sei se aqui no Rio, mas lá no Paraná a gente tem a tendência de a pessoa é um João ninguém. Tem isso aqui no Rio? Falar, a pessoa é João ninguém? Então, aqui é quase o João sem terra para o Sousana, é o nosso João ninguém de hoje. Assim, é essa pessoa pobre que está ali cantando na viola, o desalmado negociante que está fazendo essa... Perceba que essa voz ali é do negociante, né? Suprimentos, madamas, desta casa terão, paguem desconhecidos, maridos. Aí tem uma outra voz ali. E aí essa voz me parece do João sem terra cantando a viola. Porque ele está cantando, e aí ele já faz ali uma musiquinha. Dolandrolandodondrão. É até difícil de falar, né? Ele já tem um apelo ali para a música popular, né? Que é muito interessante. Tem um outro aqui que eu acho que eu pulei, mas que é interessante, né? Aqui ele vai colocar, que eu comentei com vocês no curso passado, rapidamente. Ele coloca o George Washington e o Dom Pedro II. Ele põe Pedro, né? E é muito boa a forma como ele chama os dois, né? George e Pedro, liberdade e libertinagem. Ou seja, o George é a liberdade, o Pedro II é a libertinagem, né? Pouca crítica, né? Aqui ele nem esconde a crítica. Tendo nós, cofres públicos, livre-se a escravidão. Comam ratos aos gatos, Pilatos, disse lavando a mão. Aqui ele está criticando justamente esse caráter do Dom Pedro de não acabar com a escravidão que está aí enchendo os cofres públicos, né? Ele está basicamente chamando ele de Pilatos, né? Esse cara que entregou Jesus à morte, né? O Pilatos ele foi responsável aí por denunciar Jesus e Jesus foi crucificado. Então ele coloca aqui Dom Pedro no lugar de Pilatos. E no lugar da libertinagem. E aí, libertinagem, o que é? Libertinagem é o que está acontecendo ali também no Tatu Turema. Chega um momento que a festa ganha ali um contorno orgíaco, que não vai agradar. E aí, por isso que ele põe o Pedro II no lugar da libertinagem. A libertinagem, na forma de lidar com os escravos, a roubar os cofres públicos, nesse lugar de Pilatos, de levar à morte, e também libertinagem de ser aí o responsável pela depravação dos indígenas. Aí aqui também no canto 2, né, a gente vai ter toda uma citação aqui no Inferno do Tatu Turema de personagens femininas da literatura clássica, né? Como Dante, Camões, Virgílio e também da literatura indianista brasileira, né, de Santa Rita Durão até Joaquim Manuel de Macedo, né? Então ali, ao céu sobem estrelas, Tupã Caramuru, né? Tupã aí, né? Referindo-se também aí a alguns salvigias.
Caramuru, se referindo a Santa Rita Durão, ele faz aí uma junção do poema épico do Gonçalves Dias com Santa Rita Durão. Aí ele vai citar um monte de mulher aqui, né, gente? Ele vai citar é Lindóia, Moema, Coema, é a Paraguaçu. Não, e é muito musical, não é? É Lindóia, Moema, Coema, Paraguaçu, né? Você tem aí uma série de assonâncias que soa bem ao ouvido, né? Sobem céus as estrelas do festim Rosicler e dalinas verbenas de Atenas, corações de mulher, moreninhas consuelos, olho azul marabás, palidez juvenilhas, marílias, sem Gonzaga Tomás. Aqui ele faz uma mistura de diversas mulheres coexistindo também essas mulheres no inferno do Tatuturema, né? E aqui eu fiz uma espécie de retomada aí dessas mulheres, né? Então, a Lindóia, ela é do Uruguai, do Basílio da Gama, né? A Moema e a Paraguaçu tá no Caramuru, do Santa Rita Durão. A Coema é dos Timbiras, do Gonçalves Dias, e também é a mestiça do poema Marabá. A Idalina é do autor Arthur Azevedo. E a Moreninha, ou Carolina, ela é do Joaquim Manuel de Macedo, né? E aqui Marília é da Marília, do Marília de Dirceu, né? Mas é muito engraçado, né? Do festim Rosicler, né? Desse festim das mulheres, das mocinhas, das mocinhas dos poemas, essa ideia do Rosicler como essa heroína, né? Das mocinhas românticas. Mas eu achei muito bom, né? Porque ele está falando aqui das várias mulheres, Lindóia, Moema, Coema, Paraguaçu, né? Que estão subindo aos céus, que estão na festa. Atenas, moreninhas, consuelos, juvenilhas, marílias, sem Gonzaga Tomás. Sem os homens. Elas estão ali na festa, só elas. Não tem os homens ali para controlar, né? Que é aquilo que o Carlos Torres Marchal diz muito bem, que a gente ainda não tem um estudo sistemático sobre a configuração feminina no Souls Andrade, né? A impressão que eu tenho, né, que elas assumem uma espécie de autonomia, de presença massiva, de força, mas ao mesmo tempo também um sintoma de infelicidade, né? Elas sempre vão ser um sintoma de infelicidade no texto, sobretudo para o Gueza. Sempre quando ele se refere a alguma mulher, a Virjanura, a Coelos, elas sempre deixam o poeta entristecido. Ela abandona o Gueza, ela deixa o Gueza sozinho com a filha. Elas nunca são sintomas de amor romântico. O Gueza, ele não tem um amor romântico com nenhuma mulher ao longo do poema, né? Ele vai ter relações com mulheres, mas não de uma maneira romântica mesmo, de um amor eterno e tal. Muito bem. Da crítica ao indianismo, né, ele vai passar por uma crítica à monarquia, né, e daí vai retornar para o habitat indígena, entremeando de todas as vertentes da sociedade moderna. Então, assim, ele vai criticar a igreja, a literatura, a cultura greco-romana, europeia, a filosofia e assim sucessivamente, né. A criação de um inferno caótico e crítico parece ter se configurado de forma cada vez mais clara na mente do poeta depois de sua estadia em Nova York, né. Antecipando o modernismo, Souls Andrade quis mesclar todas as culturas num eu gostei dessa metáfora aqui da Luísa Lobo. Isso aqui é a Luísa Lobo falando. Num pindorama. Que é isso que ele faz, né? Ele faz um pindorama onde surgia, ao lado do deus civilizador Jurupari, aliado à antropofagia, o malvado Macunaíma trickster de nossa gente. Aqui é o momento que ela compara com Macunaíma, né? Coro das cabeças. Vamos lá. Enxadas nos galhos, dorme agora Macu. Ó, de volta o Macu reaparece aqui, né? Ele dormindo numa árvore. E é muito interessante o Macu aparecer dormindo numa árvore. É uma coisa muito, né? Qual que é a frase? Ai, que preguiça, né? O Macunaíma tá sempre com preguiça. No início, quando o Macunaíma... E o Macunaíma, ele segue uma coisa muito guesa, né? Porque o Macunaíma, ele vai misturar também a ordem mítica, porque ele é um elemento mítico, mas que vai para a cidade, que vai para São Paulo e tem que lidar com a civilização, né?
O Gueza é essa figura, ele também é um elemento mítico, ele não é um elemento da cidade, ele não é um elemento da modernidade, ele não é um elemento pós-colombiano, ele é um elemento pré-colombiano. Mas ele vai parar em Nova York, ele vai ter que lidar com a Bolsa de Valores, ele vai criticar o capitalismo, ele vai criticar a dissolução da liberdade pela Bolsa de Valores. O Gueza vai ser um republicano, né? Vai defender a república, a liberdade democrática. Então, ele tem uma semelhança muito grande na errância do Macunaíma, a errância do Gueza. O Macunaíma também é esse cara que viaja o Brasil inteiro, que para em São Paulo, que é movido pela procura da Muiraquitã, que é o elemento mítico também, né? E aqui então tem a errância do Macunaíma, a errância do Gueza, e aqui parece que é estranho pensar que ele não teve notícias de uma leitura do Mário de Andrade do Gueza, né? Porque quando aqui a Luísa Lobo, né, traz essa comparação, o Macu está dormindo nos galhos. Eu consigo imaginar o Macunaíma dormindo no galho e o irmão dele indo lá encher o saco, ele, ai, que preguiça, né? Inclusive, tem várias cenas no Macunaíma em que ele está dormindo e os irmãos vão lá, a família dele, ele, ai, né, que preguiça. Escanchadas nos galhos, dorme agora Macu. Porque os sonhos de Flora, na aurora, floresçam-lhe o ururu. Esse ururu aqui são risadas. E aí é muito engraçado que esse Macu tá dormindo e, ao mesmo tempo, ele é um irônico, divertido, risonho. É muita personalidade do Macunaíma, né? Antropófago, o Mauá, a grandes brados. Sonhos, flores, frutos. Chamas do Urucari. Já se fez Caiaré, Jacaré, viva Jurupari. Esse antropófago, o Mauá, aqui esse Mauá, ele aparece como se fosse um padre no poema. E ele, ao mesmo tempo, é um antropófago. Assim, tem momentos que ele é um padre, aqui ele é um antropófago que está dando brados a sonhos, flores, jacaré, viva Jurupari. Jacaré como esse outro elemento também que eles se fantasiavam, né? Eles se fantasiavam de animais. E ele está dando viva Jurupari. O que ele faz, gente? Ele faz um sincretismo em que, assim como o Gueza, ele é despersonalizado do seu lugar original do mito. E ele incorpora o elemento histórico. Todas as nossas personagens aqui, elas também são esvaziadas do seu sentido original e elas ganham um sentido outro no poema. Lamartine, o Gonçalves Dias, o Jurupari, as Índias, Tecuna, Mixuna, Mussurana, todas elas são esvaziadas do seu sentido original, histórico, e aqui elas ganham outro sentido, né? O antropófago está aqui, viva Jurupari. Muito bem. Aí aqui, para terminar, né, o nosso curso de hoje, a festa. Voltamos aqui para a nossa voz histórica, né? Saímos do Limerick, finalmente. Acabou a festa. E aqui voltamos para a voz histórica, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, como um último slide. Eu vou ler o trecho. Aumento, claro. Esse é o canto 2. Canto 2. Inclusive, o canto 2 tem a citação que eu acho mais bonita. Eu coloquei como epígrafe da minha dissertação. A gente, eu acho linda essa. Eu vou ler depois o último. Tá aqui. O último verso. Eu não coloquei aqui, mas eu acho lindo esse último verso. Essa última estrofe. Volta. Então, voltamos para a voz histórica. Saímos da festa. A festa era o Limerick, que daí vinham as pessoas falando, né? Tecuna, Mussurana, Lamartine, sei lá, sabe? Vinham as pessoas falando. Jorge, Dom Pedro também falaram, né? Aí sai. Aí acabou a festa. Aqui acabou a festa. A festa acabou. Aí voltamos para a voz histórica. Saímos ali da voz. Das vozes dos diferentes personagens. Dissolução do inferno em movimento.
Qual as vozes, mugindo as águas belas, volvem-se em laivas negras e amarelas, despojos de onça, foi um só momento. Aqui, essas águas belas volvendo, mudando-se em laivas negras e amarelas, ou seja, essa ideia da sujeira que a festa deixou, né? Desse inferno. Viva Jurupari! Tem-se apagado a luz, caiu a treva. Ou seja, depois, viva Jurupari, né, que foi esse último verso. Aí, viva Jurupari, né, viva o demônio, né, que é o demônio ali que é invocado. Apagou a luz, caiu a treva. Então se escuta na densidão da sombra em que se oculta fungar, gemer o escândalo espojado. Você tem aqui uma crítica. Esse viva Jurupari como um escândalo, como um gemido, como uma sombra, como uma luz que acabou, acabou a luz. O viva Jurupari, essa expressão, né, de louvor ao demônio, como uma treva. E aqui, por quê? Por quê, né? Por que caiu em treva? Vamos lá, por que tá, né? Porque se a voz a amor está sujeita e lei por uso do tatuturema, e aqui aparece tatuturema, a gente estava lá só tatu, aqui tatuturema, porque cabe, né? Perceba, tatuturema tema, ó, cabe bem certinho. Se a voz a amor está sujeita e lei por uso do tatuturema, que onde pôs-se a mão, a presa feita, ninguém se fuja ou se conheça ou tema. Então praticam-se do incesto. Ou seja, aqui ele justifica tudo que, na verdade, ele começou a escrever aqui esse porquê, ele faz uma outra subordinada, né? O porquê, então. E aqui parece que ele responde de verdade, na verdade, o que está na estrofe anterior, né? Praticam-se do incesto. Praticam-se do incesto o quê? A voz do amor, a lei do tatuturema. A lei do tatuturema é o incesto, é a prática da orgia. Isso não dá para você ir no tatuturema e não entrar na dança. E não se render à orgia. Isso, a lei do tatuturema é essa. Né? Você ser presa, né? Você tornar-se presa de alguém. Ninguém pode fugir desse tema. Ninguém pode fugir do tatuturema. Se você entrou, você está ali dentro dessa prática do incesto. Aí aqui ele fecha, né? O julgamento mais claro, né? Por enquanto ele está pelas bordas fazendo esse julgamento. Aqui ele faz o julgamento de maneira mais incisiva, né? Os mais leonílios, mais brutais horrores. Aqui ele usa, né? Percebam que ele tinha usado onça, aqui em cima, despojos de onça, que está no rio. E aqui ele usa leão, né? Ele está ali no mesmo campo metafórico dos felinos, né? Os mais leonílios, mais brutais horrores. Ou seja, esses participantes aí do tatuturema como leões, onças, devoradoras de presas, de brutais horrores. Qual a repercussão do império infesto de Gomorra, novíssimos amores? Ou seja, a Gomorra que foi destruída por Deus lá no Velho Testamento, como um símbolo, né? Porque Gomorra foi destruída porque estava muito... Deus olhou para lá e pensou, não, isso aí tá pecadores, ímpios, orgias, enfim, Deus destruiu Gomorra. Aqui, essa voz histórica coloca o tatuturema e aí pega essa metáfora bíblica, é muito interessante. Pega a metáfora bíblica de Gomorra para mostrar como um lugar devastado, um lugar infernal. E está-lhe a corda que feriu tais sons, deixo eu este assunto depravado. Está-lhe a corda, né? Corta a corda do quê? A corda do maracá, a corda do instrumento, que estava lá fazendo as músicas que a gente leu lá atrás, né? Que feriu tais sons, deixa este assunto depravado. Agora, deixa esse assunto que é depravado, que desculpe-me o triste recitado do que as bordas se vê dos Solimões. Então, ele ainda pede desculpa do que as bordas ali dos Solimões, né, as bordas ali do Amazonas está acontecendo, essa festa pagã, essa festa depravada. Ele ainda pede desculpas ao que está acontecendo. E aí, né,
Então, aqui você tem um ponto de vista, né? É isso que eu falei no primeiro encontro. Você tem aqui... Não parece duas vozes opostas? A gente tinha ali um sincretismo que colocava todo mundo junto e misturado numa mesma melodia, num mesmo som, quase como uma fuga de diferentes origens, diferentes temporalidades. É até difícil você acompanhar a erudição do Sousandred. E agora nós caímos numa espécie de conservadorismo. Não, mas isso tudo aqui é depravado. Então, assim, você tem essa voz histórica, ela tem um ponto de vista muito claro, que é não contra a cultura indígena, mas contra esse não progresso, essa depravação, essa orgia. Então, você tem aí dois movimentos opostos na época dos Sousandred. E aí que também vem a dificuldade. Como é que a gente lida com isso enquanto analista? Porque uma voz é modernista no mais alto... Assim, a gente lê isso aqui, eu não sei qual foi a sensação de vocês, mas eu, enquanto eu estou lendo aqui com vocês, me parece muito modernista pensando 2024. Se alguém publicasse isso hoje, vai falar, gente, que é isso? Não é? Assim, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu domesticar essa forma do Sousandred. Mas, por outro lado, isso daqui já recai num conservadorismo muito prototípico da época, que você consegue aí localizar historicamente do porquê que ele acha isso depravado. Então, tem um elemento ultra-histórico, transhistórico, que transcende, que parece que vai ser moderno em qualquer temporalidade. Dá uma sensação, lendo esse Momento Infernal, que em 2060 a gente vai estar achando isso muito incrível, né? Mas também tem esse elemento aí que você localiza, não, mas é uma época do século XIX, brasileiro, blá, 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 que é esse momento, né? E aí o Geza vai continuar, e aqui entra o último que eu coloquei como epígrafe da minha tese, porque eu gostei muito. Entra aqui, só pra gente terminar. Ele sai aí, fala mal da dança do Tatuturema, do rito, e ele segue viagem, né? Vai seguir para o Maranhão, para o próximo canto. E ele diz assim: porque eu venho do mundo fugitivo, no deserto, escutar a voz da terra. Isso é muito Isaías, né? Isaías que ouviu a voz da terra no deserto, né? Eu venho do mundo fugitivo, no deserto, escutar a voz da terra. E aqui o Geza diz: eu sou qual este lírio, triste, esquivo, qual esta brisa que nos ares erra. Eu acho muito, muito bonita essa imagem dele fugindo no deserto, ouvindo a voz do divino e dizendo: eu sou este lírio, triste, esquivo, voando por esses ares errantes, errando por esse destino. Eu acho muito bonito, muito romântico também, né? E aqui terminamos o canto 2. Enfim, gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Podemos terminar.